Fala rapaziada, esse é o Skate para Iniciante e mais um episódio apresentado pela Kanui. No episódio anterior a gente aprendeu como montar um skate e agora a gente vai aprender quais são os primeiros passos para você que nunca andou de skate, que quer começar a aprender, o que a gente faz primeiro. Lembrando que tudo que a gente vai falar aqui não são regras, o skate é um esporte muito livre, não tem muita regra, mas a gente vai dar algumas dicas aqui de algumas coisas que a gente sabe que funciona e que a gente sabe que pode ajudar vocês também. A primeira coisa importante de se entender é que você precisa treinar o seu equilíbrio. Para você treinar o seu equilíbrio, você vai precisar de muita prática. A primeira coisa que você tem que pensar é justamente se equilibrar em cima do skate. É você subir, para você que nunca subiu no skate, é você subir no skate e você entender como é que ele vira assim e como que você tem que se equilibrar aqui em cima. Para você que não tem muita prática, para você que nunca subiu no skate, é mais seguro se você subir no skate em alguma superfície que o skate não tenha tanta liberdade de correr. Esse chão de concreto aqui é bem liso, então o skate ele se mexe bastante. Mas se você for para alguma grama ou para algum tapete, isso já te ajuda. Por exemplo, aqui nessa grama, se eu subir no skate, ó, o skate ele não se move porque a roda fica presa. Então aqui você consegue subir com muito mais segurança e você pode começar a levantar o skate e tentar algumas coisas que no chão seria mais difícil, você poderia perder o equilíbrio e acabar caindo. Aqui você já não tem esse risco, então você consegue começar a se entender com o skate aqui. Depois você vai para um chão lisinho, para você poder começar a se movimentar. Para você poder subir no skate e começar a andar, você precisa saber qual é a sua base. Ou seja, se você é regular ou se você é goofy, que são as duas bases que a gente tem no skate, o que é basicamente ser destro e canhoto. Regular é quando você vai com o seu pé esquerdo na frente e você rema com o seu pé direito e você vai bater as manobras com o seu pé direito também. Na base goofy é ao contrário, você coloca o seu pé direito na frente e rema com o pé esquerdo. Seu pé esquerdo fica atrás. Um jeito fácil de você descobrir qual que é a sua base é você pensar com qual pé que você chuta a bola. Porque mesmo que você não jogue futebol, você provavelmente tem um pé que você chuta a bola. E esse pé que você chuta a bola, provavelmente é o que você tem mais força, inclusive para bater as manobras. Então se você chuta a bola com o pé direito, tenta colocar o pé direito atrás e botar o pé esquerdo na frente. Se você se sentir muito desconfortável assim, você tenta ao contrário e aí você começa a testar para ver qual que você se sente melhor. A que você se sentir mais confortável é a sua base. Depois que você descobre a sua base, você consegue começar a se movimentar, que agora a gente vai aprender a remar. E aí você vai colocar o pé na frente, de acordo com a base que você escolheu, e você vai remar com o pé de trás. E a primeira coisa para se pensar é manter o seu pé relativamente reto aqui assim, não ficar com ele de lado assim, você vai remar com o pé reto. Claro que você pode inclinar um pouquinho se você se sentir mais confortável. E você rema com o seu pé próximo ao skate. Você rema com seu pé aqui do lado do skate. Por quê? Sem perceber, você pode começar a remar com o seu pé aqui longe do skate. Isso vai fazer com que você perca o seu equilíbrio, porque o seu peso ele não vai estar em cima do skate. Seu peso tem que estar em cima do skate. Se você remar com o seu pé muito afastado, seu peso vem para fora do skate e você perde o equilíbrio. Então, remar com o pé aqui pertinho do skate. E é basicamente como se você estivesse andando. Quando você anda, você dá passos assim. No skate é a mesma coisa, só que o seu pé da frente vai estar parado e você vai dar passos com o pé de trás. Então você só dá o passo e vai andando. Enquanto você está remando, você tem que se equilibrar em cima dessa perna aqui. Essa perna é a que te sustenta. Então você se equilibra aqui em cima e você rema com o outro pé. Isso pode dar muito medo se você não tem prática, se você nunca andou de skate, está começando do zero agora, isso pode te dar medo. Esse negócio de você tirar um pé do skate e botar no chão. Isso vai ficando cada vez mais fácil conforme você vai praticando. No começo pode parecer muito difícil, pode dar medo, mas é uma coisa que você vai se acostumar e vai entender e vai ficar tranquilo, vai ficar fácil de fazer. Outra coisa importante também é, quando você remar, você vai chegar no momento que você vai colocar o seu pé em cima do skate de novo. O seu pé da frente, enquanto você rema, ele fica reto no skate, que é o jeito mais fácil de você se equilibrar. Então você rema com o pé reto e quando você sobe no skate, você ajeita ele de lado de novo. Que se equilibrar assim é mais difícil do que se equilibrar assim. Então a gente vai sempre adaptando a posição do pé para o jeito que dá mais equilíbrio. Rema com o pé reto, sobe no skate e ajeita o pé. É legal tomar cuidado também para quando você remar, você tentar fazer um movimento suave, você pisar no chão de uma forma não muito agressiva. Porque tem gente que quando começa, fica com medo de pisar no chão e se empurrar, ele meio que fica dando uns chutinhos no chão assim, ó.
remando assim. Isso com o tempo, no começo, vai começar a machucar o seu pé. Seu pé aqui embaixo, aqui na frente, ele pode começar a doer. Se você se pegar fazendo isso, tenta parar de fazer. Não pisa no chão com força, pisa no chão como se você estivesse andando. Você só encosta no chão e usa o chão para se empurrar. Um outro jeito de você se movimentar no skate, além de remando, é você dando batida. Botar força no pé de trás para baixo, para você poder levantar o skate e ficar fazendo isso daqui. Isso, além de ser um jeito de se movimentar, é um jeito de fazer curva e um jeito de você treinar o seu equilíbrio também. Quando você já estiver confortável com a remada, você pode começar a fazer isso, que isso vai treinar o seu equilíbrio e você vai se sentir cada vez mais confortável em cima do skate. Outra forma de fazer curva também é você usar o seu peso jogando ele para frente ou para trás. Se você jogar ele para frente, o skate vai virar naquele sentido. Se você jogar o peso para trás, ele vai virar nesse sentido. Essa jogada de peso é feita com os pés. Você inclina os seus pés para frente ou para trás. Você não necessariamente se joga para trás, senão você vai perder o equilíbrio. É feito com o pé. Esse modo de fazer curva é para curvas mais abertas, assim. Se você precisar fazer uma curva mais fechada, você vai acabar dando batida. Essa forma de fazer curva com o peso, ela vai depender também do quão apertado está o seu truck. Se seu truck estiver muito apertado, o seu skate não vai virar tanto. E se ele estiver mais frouxo, seu skate vai conseguir fazer curvas um pouco mais fechadas. Então tudo depende se você aperta ou se você afrouxa esse parafuso aqui. No começo a gente recomenda a não deixar esse parafuso aqui muito solto, porque com ele muito solto o skate fica muito instável e você, como não tem muito controle do seu equilíbrio quando você começa a praticar skate, então pode ser muito fácil você perder o equilíbrio e acabar caindo. Então pode deixar ele mais apertadinho, para você ir se acostumando e você vai soltando aos poucos depois. Agora que a gente já aprendeu a remar e a fazer curva, a gente vai aprender a como frear, que é uma coisa que pode parecer tão difícil quanto remar, quando você vai tentar pela primeira vez. E o jeito mais seguro de você frear é esse. Você já está aqui remando, normal, e aí você está aqui assim. E aí é basicamente igual a remar. Você vai ajeitar o seu pé da frente, vai se equilibrar na sua perna que está na frente do skate, e ao invés de você remar, você vai encostando o seu pé devagarinho no chão e vai encostando ele, que ele vai freando pouco a pouco até que o skate vai parar. Tenta ir encostando o seu pé devagar no chão para você ver como é que é, mas quando você já tiver prática, você vai frear sem todo esse cuidado. Você só vai botar o pé no chão e vai frear. Vai virar uma coisa simples de se fazer. Outro modo de se frear, que você pode ver as pessoas freando por aí e que talvez pode te confundir, é fazendo assim. Só que quando as pessoas freiam assim, elas não estão freando arrastando o tail aqui, porque skatista nenhum quer gastar esse tail aqui, porque ele é muito importante para bater as manobras. Então quanto mais gasto ele for, mais difícil vai ser de mandar algumas manobras. Então ninguém quer gastar o tail. O que eles fazem, na verdade, é colocar a pontinha do pé aqui no tail e apoiar com o calcanhar, sem arrastar o tail no chão. E se arrasta, arrasta muito pouquinho. Por amor ao seu skate, não freie arrastando o tail assim, porque vai gastar o seu tail muito rápido. No início do vídeo eu falei que uma coisa muito importante é o seu equilíbrio e treinar o seu equilíbrio. Isso vai te deixar cada vez mais confortável em cima do skate e vai ser mais fácil para você de mandar as manobras ou de fazer qualquer coisa que você queira fazer. E depois que você já sabe remar, fazer curva e frear, você já pode começar a tentar algumas coisas para ir desenvolvendo esse equilíbrio. Uma dessas coisas é, se você tiver uma pista de skate na sua cidade, você pode começar a descer umas rampinhas, tentar fazer batida em rampa, sobe, dá a batida e desce, ou então sobe e volta de fake, ou seja, volta de costas. Então você pode ir começando essas coisas, experimentando os obstáculos da pista para você ir evoluindo no seu equilíbrio e ficando cada vez mais equilibrado. Se você não tem uma pista perto da sua casa para você andar, você pode tentar essas mesmas coisas na rua. Você pode tentar descer uma calçada pequena e ir tentando descer calçadas maiores depois. Essas rampinhas que você vê em pista de skate, você pode encontrar, por exemplo, em subida de garagem. Às vezes tem uma calçada mais alta assim, que tem uma garagem, e tem aquela rampinha para você subir com o carro. Você vai com o skate, tenta ali. Tudo isso você consegue encontrar na rua. Claro que na pista acaba sendo um pouco mais fácil, mas se você não tem uma pista, você consegue treinar essas coisas na rua sim. Pode sair para a rua e treinar, que você vai conseguir. Essa série de skate para iniciantes a gente está fazendo também lá no IGTV da Kanui. Esse episódio lá, quem explica é o Jean, então confere lá. E no próximo episódio aqui no YouTube a gente vai aprender como mandar ollie e pular obstáculo. Então, até o próximo vídeo.